E particularmente esse versículo de Jeremias 1:12, eu gosto muitíssimo. É um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, Jeremias 1:12. Porque a amendoeira, também já aconteceu um episódio lá na vida de Arão, quando ele foi questionado, né? A vara de amendoeira dele floresceu, e a amendoeira nas escrituras é símbolo de fidelidade. Isso tem uma coisa que Deus é fiel. A gente pode ser, como diz o Braulio, uns pica-fumo, né? Podemos pisar na bola, mas ele não pisa na bola. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Se ele falou, está falado. E uma das coisas que ele falou foi a respeito do futuro. Futuro esse que nós, para citar outro irmão, né, inexoravelmente caminhamos em direção a ele. Não tem jeito de impedir o futuro. O futuro está aí, ele vem ao nosso encontro e nós vamos ao encontro dele. Mas, também para citar um outro irmão, pelo menos nós não vivemos em mistério. Nós vivemos um mistério, ou o mistério, né? A gente não vive em mistério. E a palavra de Deus também fala em 2 Pedro 1,18, que a palavra profética é como um lampião que vai brilhando no lugar escuro, tenebroso. Ele serve de lanterninha do celular. Vez por outra acaba a luz lá em casa, na hora eu ligo meu celular que tem uma lâmpada azul que dá uma iluminada legal. E a palavra de Deus é como esse lampião, essa lamparina, essa candeia. Nós vivemos num mundo tenebroso e à medida que nós caminhamos ao futuro, nós temos a certeza da fidelidade da palavra de Deus empenhada, e ela serve de lampião para nos alumiar, para nos dar entendimento, para nos fazer perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E não somente as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas também as coisas que vão acontecer lá adiante de nós. E nós caminhamos em direção a um futuro que, particularmente para a humanidade, particularmente, o que ele ri? Mas se for no mineirês é alumiar, né? Se for no mineirês é alumiar, né? Mas é iluminar, evidentemente. Mas a humanidade caminha em direção a um futuro que, infelizmente, não é o leg, né? Infelizmente não é muito bom. Está chegando a hora que Deus vai ter que acertar as contas com essa rebeldia acumulada. A palavra de Deus tem sido pregada, a igreja está aí gritando tem 2000 anos, e o mundo acha que é zoeira, né? Acha que é brincadeira. E não leva a sério a fidelidade que Deus tem à sua palavra. Mas vai chegar um momento em que Cristo vai se vestir para julgar, é o capítulo 1, e ele vai começar o juízo pela sua própria casa, que é a igreja, vai estendê-la a Israel, vai ser tempo de angústia para Jacó, tribulação como nunca houve, conforme diz em Daniel 12 e Mateus 24, e que também vai afetar os gentios. Mas esse juízo tribulacional não vai afetar não somente os judeus e os gentios, mas vai afetar também e principalmente, porque a tribulação tem inúmeros propósitos, vai afetar também Satanás e o sistema que ele criou, fazendo uma contrafação, uma imitação daquilo que Deus faz através de Jesus Cristo, através da igreja. Satanás também tem uma mulher
ele tem uma amante. Ela é a grande prostituta. É um sistema que ele montou há muitos milhares de anos atrás, lá na época de Nirod, lá na época da Torre de Babel. E esse sistema vem contaminando a tudo e a todos em todos os tempos, exceto os santos. Se bem que a gente é bobão, a gente às vezes embarca num conto do vigário ou outro, né? Mas o Espírito Santo está aí para nos instruir. De maneira que nós estamos aqui estudando Apocalipse capítulo 17 e 18, que formam um parêntese na evolução cronológica dos juízos que compõem esse período tribulacional. E a cronologia que vinha sendo seguida com o derramar das 7 taças de bocas largas, cheias até praticamente entornar, né, no capítulo 16, de 1 a 21, essa sequência cronológica dos últimos juízos que são derramados lá no finalzinho da tribulação, faltando poucas horas, poucos dias, poucas semanas, quiçá poucos meses, eu acho que nem chega tanto, eu acho que é questão de semanas e dias, a questão das taças, quando elas são derramadas no finalzinho da tribulação, é um tempo em que Deus não tem muito prazer na punição e na condenação do ímpio, então é algo que ele quer resolver logo, né? E por isso que ele deixou lá por último. Aí a gente vê o imenso coração de Deus, porque ele vela sobre a sua palavra para cumprir, e ele é santo, então ele tem que exercer disciplina e juízo. Disciplina sobre aqueles que são dele e juízo sobre aqueles que se rebelam contra ele. E a cronologia é interrompida em 16:21 e só vai ser retomada com a presença pessoal de Jesus Cristo em 19:11. De maneira que nós temos um parêntese 17:1 até 19:10. Um parêntese que na sua maior parte fala desse personagem tão importante nos assuntos proféticos, que é a Babilônia. Assunto esse que a gente tem estudado, sei lá, há 3 semanas, Isaac? 2 semanas, 3 semanas. Hoje nós vamos fechar o capítulo 17, nós estamos na 3ª ou na 4ª semana. E hoje é a 4ª semana que nós falamos de Apocalipse 17. E nós já vimos do versículo 1 ao versículo 2, já vimos que ela é grande, já vimos que ela aplica o Boa Noite Cinderela nas nações, né? Conhece o Boa Noite Cinderela? É quando o galanteador dopa a donzela, que é o contrário, né? A donzela bem vestida com o cálice de ouro, irrecusável e fascinante, ela leva as nações a um estado de engano, que na Bíblia é colocada na linguagem alegórica de embriaguez. Embriaguez é igual ao engano nas Escrituras. De maneira que as nações e os reis da terra chegam a fazer coisas que normalmente não fariam, mas eles o faz porque estão embriagados, porque estão enganados, porque beberam do seu vinho. E ela se veste de púrpura, ela se veste escarlate, ela é muito rica, ela tem ouro, pedras preciosas, pérolas, ela é grande, é ela que originou todas as bandalheiras espirituais, né? É a mãe de todas as abominações da terra. Mas o maior e pior pecado desse sistema que Satanás montou, e foi para isso que ele montou esse sistema, porque o objetivo dele é não somente difundir o engano, mas também é calar a verdade, é o crentocídio. Essa meretriz, essa mulher, esse sistema, essa cidade, ela é crentocida, ela é especializada em matar crente. É o que nós lemos lá no versículo 6. Ela estava no estado contínuo, né,
é o que o grego diz aqui, embriagada no estado contínuo de carnificina, de crentocidilança, né? Matando sangue, matando santos e matando testemunhas de Jesus. Aí, hoje a gente começa do verso 7. E como eu pretendo acabar o capítulo 17, vamos ler do 7 ao 18. O anjo, porque ele ficou assim, né? Igual o Elaine. Quando ele viu o tamanho da mulher, né? Aquele mulherão, a grande Babilônia, ele ficou assim, ó. Não, eu estou citando Bíblia. Ela é uma grande mulher, é um mulherão. Eu estou lembrando que hoje, onde eu estava almoçando, mas chegou uma mulher, ela tinha era uma clifa. Ele era mais alta que o Cliff. Eu e o meu sócio, o patrão, ficamos impressionados. Que tamanho de mulher é essa, gente? Ela olha para baixo assim para olhar o Cliff. É a grande Babilônia, um mulherão, é a grande mulher. É uma mulher enorme. Mas ela é grande em extensão e ela é grande em como é que chama? Em influência, principalmente, né? Apesar que ela tem volume também, né? Ela tem riqueza. Mas o verso 7, o anjo vendo que o João se admirou com grande espanto, e espantei-me espantado, é o grego, né? Fiquei admirado com admirança, né? Fiquei espantadão. O verso 7 diz o seguinte: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A mulher vai montada na besta. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, que estão enraizados na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E, quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que é e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com lumicola, giz de cera amarelo, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Outro lumicola aí. Pelejarão eles contra o cordeiro. Contra o cordeiro. E o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina os reis da terra.
dir-te-ei o mistério da mulher. O anjo falou aí, né? No verso 7. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Dir-te-ei o mistério da besta. São dois mistérios, mas é um mistério só. Apesar da besta, que é o anticristo, e da mulher, que é o sistema babilônico, que é Satanic Way of Life, né? A mulher é o Satanic Way of Life. E a besta são... Podemos? Sempre lembrando que essa mulher aqui do capítulo 17 não é a mulher do capítulo 12. Que a mulher do capítulo 12 é Israel. A mulher do Israel, a esposa de Deus. E a mulher do capítulo 17 é Babilônia, a esposa de Satanás. A amante, né? Sei lá que título que tem aí. É a biscate de Satanás. Mas, então Deus vai revelar através do anjo detalhes a respeito da besta. Ele vai conceder a revelação a João. Ele vai permitir que João entenda, compreenda, né? Ele até fala ali, ó. Entende e vê, tá mais aí para frente, né? Aqui tem um sentido que tem sabedoria. Verso 8. Parece complicado, mas não é. Vem me acompanhando aqui que vocês vão entender. Verso 8. A besta que viste, ele viu lá no verso 3, não foi? Olha lá o verso 3 lá, ó. Transportou-me o anjo espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta. Besta escarlate, repleta de nós de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta que você viu, lá no verso 3, ela era e não é, mas aparecerá. Não é o que fala aí, ó. Era e não é, e lá mais na frente, ó, mas aparecerá. Lá no finalzinho do verso, mas aparecerá. Ela era e não é, mas aparecerá. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então vamos estabelecer, antes de entender esse tem, mas acabou, né? Esse era, mas não é. Era e não é, mas aparecerá. A gente precisa estabelecer alguns princípios aqui. Besta. A palavra therion no grego, né? Besta. Embora seja um indivíduo, é um indivíduo. Vai existir aí em breve. Supõe-se que ele já nasceu, né? Supõe-se que ele deva ter seus 14 anos de idade nesse momento. Dizem que ele nasceu em 1999. Tem gente que fala, a gente não sabe. Hipoteticamente, né? Não. É porque assim como Cristo ele se manifestou com 30 anos para exercer seu ministério, se hipoteticamente ele surgir em 2029, lá ele vai estar completando 30 anos. E para isso ele teria que ter nascido em 99. Que é 999 é 666 de cabeça para baixo. Mas isso é só hipótese, hein? É só coisa de curioso aí na internet. Mas de qualquer maneira, lá do ponto de vista do João, a besta era e não é, mas aparecerá. Então, embora a besta seja um indivíduo, tem 2 olhos, 2 orelhas, tem 2 pés, 10 dedos, 2 mãos, tem pâncreas, tem fígado, respira, come, sua, é uma pessoa, tem boca para falar blasfêmia, é um indivíduo, igual nós aqui, ó, um ser humano. Embora seja um indivíduo, uma pessoa real, a besta também representa um sistema político. Nós vamos ver se tem um capítulo na Bíblia que usa da dilatação hermenêutica. Eu já falei sobre isso uma vez. É o capítulo 17. Eita, capítulo que gosta de uma dilatação hermenêutica. Nós vamos ver, quer ver? Só para adiantar a questão da dilatação hermenêutica. Hermeneu
Hermeneuo é a palavra grega interpretar, né? Dilatação hermenêutica significa que muitas figuras, várias figuras diferentes, falam a mesma coisa. É o caso aqui do verso 9. Ó. Verso 9. Aqui está o sentido, para você entender, o lance é o seguinte. As 7 cabeças são 7 montes. E são também 7 reis. Não falei no verso 9? Tira aí nos quais a mulher está sentada. As 7 cabeças são 7 montes, que são 7 reis. Então, 7 cabeças é igual a 7 montes, que é igual a 7 reis. Tudo a mesma coisa. Monte, cabeça, rei. Tudo sinônimo. Tudo figuras equivalentes. Símbolos diferentes se referindo à mesma coisa. Figuras ou símbolos que se equivalem. É a dilatação hermenêutica. 7 cabeças é igual a 7 montes, 17,9. Que é igual a 7 reis, 17,9. Que é igual a 7 reinos, 17,18. Que é igual a águas, que é igual a povos, 17,1 e 15. Então, cabeça é igual a monte, que é igual a reino, que é igual a rei, que é igual a água, que é igual a povo. Tudo uma coisa só. Isso é a dilatação hermenêutica. Nesse caso aqui, a besta é um indivíduo, mas também é um sistema político. Lembra que eu já falei sobre isso, que o rei é a epítome do reino. Lembra? O rei resume o reino. Quando fala assim, a Dilma, leia-se Brasil. Uma mulher só representa uma nação inteira. Quando fala... É Obama, né? Eu confundo Obama e Osama. Obama é os Estados Unidos. Quando fala Ahmadinejad, é o Irã. É Tio Sam. Né? Então, o rei resume o reino. O rei representa o reino. O rei é a epítome do reino. E nós já sabemos quais são essas 7 cabeças. As 7 cabeças, cabeça, Rosh, no hebraico, né? Rosh, o líder, o diabo, o antigo dragão, a antiga serpente, o dragão, a serpente, o diabo, Satanás, capítulo 12. Ele tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta, que nesse texto 17 tem 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, ele recebe o poder e a autoridade de Satanás, Apocalipse 13:2, seu trono e grande autoridade. Esse poder, ele se manifesta através da história por meio de sistemas políticos, e o sistema político é resumido por um cabeça, por um líder, por um chefe, por um epítome que o representa. Então a primeira cabeça de Satanás, por que começa do Egito? Porque Deus só trata as nações tendo Israel como referência. Tem um versículo, agora eu não sei se está em Gênesis 50, 49, se é Deuteronômio 32, que fala que quando Deus distribuía os povos, quando Deus dividia as nações, ele o fazia segundo o número dos filhos de Israel. Você já lembra, já viu esse versículo? Tem Deuteronômio 32, em Gênesis 49, 50, na bênção do Jacó, agora eu não lembro. É um versículo conhecido. Esse e outros versículos são versículos que nos mostram que o trato de Deus com as nações é via Israel. Israel é o padrão, Israel é o agente, Israel é o molde. Qual foi a primeira nação a se relacionar com Israel? Foi para quem que o Abraão mentiu falando que a Sara era irmã dele? Para qual país a descendência de Abraão, Isaac e Jacó desceu para ser cativa há 300 anos? Egito. Então a primeira
Porque Abraão, Isaac e Jacó eram indivíduos. Quando esses três patriarcas geraram um número de indivíduos suficiente a ponto de se tornar uma nação, quando Israel era nação, a primeira outra nação com a qual a nação Israel se relacionou foi o Egito. Então o Egito é a primeira cabeça de Satanás, porque o Egito foi a primeira nação através da qual Satanás tentou trabalhar na vida da nação Israel. Então a primeira cabeça de Satanás é o Egito. E ele tinha quem o representasse, os faraós. Não é verdade? A segunda cabeça de Satanás é a Assíria. O pastor quase todo domingo prega a respeito dessa passagem. Ele ama essa passagem. O Ezequias, cercado em Jerusalém, o Senaqueribe manda o emissário dele para ficar zombando o Deus de Israel, falando que vocês têm Deus nada, não. Seu Deus é livrar Deus da minha mão, não teve Deus de nação nenhuma que livrou. Então a Assíria foi a segunda cabeça através da qual Satanás se relacionou com a nação Israel. E apesar de ser um grupo de milhares de pessoas, os exércitos assírios tinham 120, 200 mil soldados. Era muito soldado para a época, com flecha, com arco, com carro de ferro. Eles já dominavam essa tecnologia avançadíssima. Os assírios. Os egípcios se relacionaram mais ou menos do ano 1800 a.C. até aí algo em torno de 750 a.C. A Síria foi algo entre 750 e 600. Aí depois vem a nossa cronologia conhecida. 612, a segunda cabeça, a Síria. Representada, por exemplo, por Senaqueribe. Tiveram vários outros reis. Aí vocês pegam aí no Google, naquele livro A História de Israel, do Shushan, lá, que tem aquele candelabro na capa, branco e azul, que é lindo, fantástico. Esse livro é fantástico, ele é ótimo, maravilhoso. E Schultz, né? Schultz. Tá lá, tem lá o Sargão, tem lá os montes. Senaqueribe. A terceira cabeça. Todos os reis, cada rei. Assim. Sim, é lá no ano 722. Mas qualquer dos reis assírios era epítome do sistema político assírio, que era o sistema através do qual Satanás se relacionava com Israel. O ponto de referência é a relação com Israel. Então a primeira cabeça é o Egito, representada pelos faraós. A segunda cabeça é a Síria, representada pelos Sargões e Senaqueribes. Tem dezenas de reis. A terceira cabeça é a Babilônia, representada por Nabucodonosor, Belsazar, blá 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 blá, teve um monte. O que eu estou querendo destacar é que tem um indivíduo e tem um sistema político. A besta pode ser um povo inteiro, um sistema político inteirinho, mas pode ser um indivíduo também. O quarto foi a Média Pérsia. Teve Ciro, teve Dário, blá blá blá. A quinta foi o grego, macedônio, Alexandre o Grande, Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco, Antíoco Epifânio, blá blá blá. Dário e Círio, famosos. A sexta cabeça de Satanás, a quinta foi os gregos. Uma epítome grega seria Alexandre o Grande, Seleuco, Antíoco Epifânio, todos muito influentes. A sexta cabeça de Satanás é Roma, o Império Romano, Tibério, César, Augusto, Domiciano, os Césares, né? Os Césares. Sempre tinha um César lá, né? Sempre tinha um César. O que fala aqui no verso 10? Dos quais 5 caíram. Quais que caíram?
O Egito manda? Não. Igual meninada, né? A Síria manda? Não. A Babilônia manda? Não o sistema, né? Mas politicamente. Não. Os Medo-Persas? Não. Alexandre o Grande? Grécia? Não. Roma está de pé? A cidade está, mas o sistema político? Não. Tem as extensões. 5 já caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. Ah, tá. 5 já caíram, Egito, Assíria, Babilônia, Média-Pérsia e Grécia. Um existe. O apóstolo João vivia na época de quem? Do Império Romano. Era o que existia na época. Era o César. O sexto, na época existia. Toda hora passa essa página aqui. 5 caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Média-Pérsia e Grécia. Um existe. João vivia na época do Império Romano. E o outro ainda não chegou. Qual que é o outro? A Comunidade Europeia, a Confederação Europeia, o Grupo Europeu, os Estados Confederados da Europa, os Estados Unidos da Europa, que vai ser governado pelo príncipe que há de vir. Sim, nós vamos ver que no verso 11, e a besta que era e não é, também é ele. Porque um dos títulos da besta, do anticristo, é o príncipe que há de vir. Nós vamos estudar isso em breve lá em Daniel 9. Domingo, Rua Cebu, 242, pelo menos pelos próximos 3 meses. Às 9 horas da manhã, nós estamos estudando Daniel capítulo 9. A profecia importantíssima no entendimento escatológico. E nós vamos ver que na revelação que foi dada por Gabriel a Daniel, a mando de Deus, a dabar, a ordem, né? Ele fala assim: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. A cidade e o santuário foram destruídos no ano 70, pelo general romano Tito. Então, o povo que destruiu a cidade e o santuário foi o povo romano. E o príncipe que há de vir, que vai fazer um pacto, que vai forçar, eu estava lendo o grego esses dias, que vai forçar um pacto com muitos na 70ª semana lá na tribulação, ele é romano. Mas ele não somente é romano, mas ele fala como leão, ele tem os pés de ursão e ele é rapidinho igual leopardo. Ou seja, ele tem um caquinho de Babilônia, um caquinho de Média-Pérsia, um caquinho de Grécia, um caquinho de Roma. Também é ele, mas ele também é o 8º. Esse versículo em si, do versículo 10 e 11, né? Porque aí tem todo esse contexto. Por isso, nós precisamos avaliar a palavra de Deus com o seu contexto para não ter pretexto. Mas esses 2 versículos em si só, ele é muito mal interpretados por muitos, infelizmente, que leem sem considerar seus contextos. Aí quando se fala que aquele que não era e que é, e que não é e que será que é, né? Aí ele era, não é, mas aparecerá. Pois é que aí está o antigo Império Romano, toda a linha, né, que era e não é e que será. Que toda aquela região que você falou das confederações europeias, tá certo? Né? Então é interessante você pegar a palavra de Deus como um todo, né? Então, pois já sabe que é aquele limite, aquelas nações que estão ali, que faziam parte. Exatamente. Então para não ter, quando você estuda a palavra de Deus, ligando preceito sobre preceito, linha sobre linha, você entende os pensamentos de Deus de uma maneira completa, sem trazer confusões ou axiologias, né? Dentro desse próprio texto aqui, ó, no 17:9, fala que as 7 cabeças tanto podem ser reinos, como podem ser reis. A priori, nós nem entramos no assunto ainda, eu só estou querendo estabelecer isso. Que a besta pode ser
o reino, mas pode ser o indivíduo que representa o reino. No caso da 7 representa o Sim. A sétima cabeça é tanto o príncipe que advir o anticristo, como também é a sétima cabeça. Aquela representação de poder político que se manifesta na forma de 10 estados europeus confederados. Entendeu? A besta é a União Europeia, mas a besta é aquele príncipe que ainda há de vir que vai representá-los e liderá-los. As 7 cabeças podem ser reinos e podem ser reis. A primeira cabeça pode ser o Estado egípcio e pode ser o faraó. A segunda cabeça pode ser o Estado assírio, mas pode ser um rei assírio. Blá blá blá, blá blá blá, blá 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 blá. A sexta cabeça pode ser o Império Romano ou um César. A sétima cabeça é a Confederação Europeia, mas também é o Anticristo. Entendeu? Leu aí? 17:9. Cada cabeça é um reino, mas também é um rei. O próprio Daniel 7, quando você compara os versos 17 e 23, ele fala isso. Na época quando a gente estudou, se não me engano, eu falei. Eu já até pus uma marquinha aqui em Daniel e Apocalipse, tanto que eu tenho ido. Olha lá, Daniel 7:17. Esses 4 grandes animais são 4 reis que se levantarão na terra. Daniel 7:17. Lá na frente, no 23, o quarto animal será um quarto reino na terra. 7:17. Esses grandes animais são 4 reis. Cada animal é um rei. Lá no 7:23. O animal é um reino. Então, reino equivale a rei. O rei é a epítome do reino. O rei representa o reino. A besta é o Império Romano redivivo, revivificado. É a Confederação Europeia Escatológica Futura, mas também é o indivíduo. Posto isso, agora dá pra gente conversar. O curso e a consumação do maior império da história, isso inclusive em termos geográficos, né, e de influência em todos os aspectos, está descrito da seguinte forma: era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Tudo que eu for falar daqui para frente, você tem que pensar em termos de reino e de rei. Confederação Europeia e indivíduo anticristo, tá? Combinado? Tudo que for falado daqui para frente tem que ser olhado dessa ótica. Pessoa e sistema, sistema e pessoa. Pessoa e sistema, sistema e pessoa. Era o passado em relação ao ressurgimento. Não é o futuro em relação ao ressurgimento. Está falando do sistema. É isso que vai... Não vou nem adiantar, não. Era o passado, não é o futuro. Está quase para emergir do abismo. No grego é assim: origem e caminha para a destruição, destino. Passado, futuro, origem, destino. Vamos por partes. A besta levanta-se no começo da 70ª semana. Vai! Pocotó, 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 pocotó. Lembra? Primeiro selo. Ele sai vencendo e para vencer. Ele sai com arco sem flecha. A primeira arma que vai usar é a negociação, é a diplomacia, é o blá blá blá, é o lero lero, é o 171. É o arco sem flecha, é símbolo de argumentação, de diplomacia, de falação, de blá blá blá. Para que você ficar com arco? Não tem flecha para jogar. Mas é uma arma. Então a besta, tanto império como indivíduo, se levantam no começo da 70ª semana. É a comunidade europeia, vamos chamar assim, ou confederação europeia. O seu império, o império da besta, indivíduo, no meio da semana, é o império mundial. Aí a gente agora tem que começar a fazer a diferenciação.
A sexta cabeça foi Roma, o Império Romano. Esse sistema romano vai ser ressuscitado, revivificado, restaurado. É a sétima cabeça. A Confederação Europeia, que surge no início da 70ª semana. Por vários motivos que nós vamos ver daqui a pouco, se der tempo, no meio da semana, a besta toma, o indivíduo o anticristo toma muitas decisões. Muitas coisas acontecem. E ele implanta, ele institui a oitava cabeça. Por isso que fala aqui no 11. E a besta que era, e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede do 7. Entendeu? A sexta cabeça é o Império Romano, que existia nos dias de João. A sétima cabeça é a Confederação Europeia, que vai durar 3 anos e meio da primeira metade da tribulação. A oitava cabeça é o Império Mundial Absolutista Divinizado. Eu que criei esse nome, eu gostei. É o Império Mundial Absolutista Divinizado. É isso que vai fazer as Elaines tribulacionais ficarem assim. Nós vamos adorar César de novo. Vai voltar esse trem de, como diriam os mineiros, vai voltar esse trem de adorar imperador. O império, porque é a sétima cabeça, que é a Confederação Europeia, na qual e com a qual o anticristo surge, ele é pequenininho no começo. É assunto lá de Daniel 7. Ele é pequenininho, ele vai crescendo, ele derruba 3 e ele lidera os 10. Ele absorve. Ele passa a ser o comandante, o representante dessas 10 nações. Na primeira metade da tribulação. É o Império Romano revivificado, restaurado, ressuscitado, redivivo. É a sétima cabeça. Mas a partir da segunda metade da tribulação, quando várias coisas vão acontecer, e inclusive esses 10 eles tomam o intuito de entregar a sua, eles abdicam do poder. Eles abrem mão do seu poder. Porque antes eles são reis liderados pelo anticristo. É uma confederação liderada pelo anticristo. Na primeira metade da semana, a sétima cabeça, é uma confederação liderada por um indivíduo. Mas na segunda metade, os 10 só tem um pensamento, 17:13. Oferecer à besta o seu poder e a autoridade que possuem. Ou seja, esses 10 eles abdicam. Eles abrem mão do seu poder e da sua autoridade e falam, agora você é o líder máximo absoluto. Agora você é Deus. Agora você que manda. Vai ser uma época, na metade da tribulação, após os primeiros 1260 dias, em que muita coisa vai acontecer. Os exércitos de Gog e Magog acabaram de ser destruídos nas montanhas de Israel, por intervenção divina. Isso vai criar um vácuo político, uma oportunidade de crescer. 2. O anticristo, que durante a primeira metade da tribulação, ele, não porque ele queira, mas porque é necessário, porque infelizmente ainda é conveniente, é questão de política. Igual esse pessoal que fica se beijando na eleição e depois fica se xingando, né? Lula Brizola, essas histórias aí. Um xinga o outro de cachaceiro e tal, e depois vão ficar junto na eleição. Newton e não sei quem. Sempre tem. Política é assim. Isso deve acontecer nos Estados Unidos também. Inimigos políticos que se odeiam, mas que se juntam na eleição, depois se dividem de novo, depois se xingam, depois se juntam. Por uma questão de conveniência política, o anticristo ainda vai permitir uma certa tolerância religiosa durante a sétima cabeça.
durante os primeiros 3 anos e meio, durante a primeira metade da tribulação, durante o período em que ele estiver liderando a confederação de 10:6. Ele vai restituir o sistema sacrificial judaico. Ele vai patrocinar a erição, a edificação, né, a ergueção, o levantamento, a edificação, a construção do templo, a edificação, o erguer do templo. Muito a contragosto, ele vai fazer suas tentativas, mas vai tolerar as 2 testemunhas chatas, gritando lá nas praças de Jerusalém. Vai haver a pregação das 144.000 testemunhas. Vai haver a pregação das verdadeiras 144.000 testemunhas de Jeová na primeira metade da tribulação. E vai haver também o ministério da prostituta, a Igreja Mundial, o grande movimento ecumênico tribulacional, a grande Igreja Unida Mundial. Tudo isso por permissão do governador da Confederação Europeia. As 144.000 prega, as 2 testemunhas gritam, o judeu pode fazer sacrifício lá no templo, a mulher monta a besta, comanda a besta, mas na metade da tribulação o cara vai cismar que é Deus. Ele vai passar para aquele estágio que a gente conhece. É o 7º estágio, né? Não é? Que tem lá o da sobrevivência, blá 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 blá. Já tem poder demais, ele vai cismar que é Deus. Ele passa a perseguir os 144.000, ele manda matar as 2 testemunhas lá de Jerusalém, aquelas lá do capítulo 11. Ele permite que os 10 reis destruam, consumam, comam as carnes, devastem e odeiem a mulher, acaba com o sistema babilônico. E ele faz cessar a oferta de sacrifícios e de manjares no templo judaico que ele mesmo patrocinou. Senta lá e fala, ó, agora acabou essa palhaçada de religião. É aquilo que nós já lemos lá em Daniel 11, que ele vai se levantar contra tudo que se diz Deus. É aquele nosso assunto lá do texto temoso de 2 Tessalonicenses, que ele vai blasfemar de Deus, vai falar contra toda forma de divindade. É a época que ele faz o seu discurso blasfemo. É a época em que ele acha, cisma, pensa que é Deus. Extingue todas as religiões. Os muçulmanos vão morrer lá nas montanhas de Israel junto com os soviéticos. As 2 testemunhas mártires vão ser sacrificadas, martirizadas, crucificadas. Os 144.000 vão ter que se esconder. A Igreja Mundial, o sistema babilônico, vai ser destruído. O sistema judaico tribulacional de oferta de sacrifício manjar vai ser interrompido, vai fazer cessar. Ele vai se assentar lá no Santos dos Santos, pôr a estátua dele lá no pináculo do templo, falou, eu sou Deus, pronto, acabou com essa palhaçada de religião, não tem Jesus, não tem Maomé, não tem Buda, não tem nada, agora sou eu. Quem manda nesse trem aqui sou eu. Israel vai estar até aquele momento achando que está tudo certo. Eles não vão nem desconfiar assim. A ficha é difícil de cair, né? Não, vai ter as 2 testemunhas, vai ter os 144.000 e Israel vai... Como liderança, como nação... Eles não vão cair a ficha enquanto não chegar a estátua lá na rodinha empurrando, chegando. Enquanto ele não colocar a estátua que fala lá no cagosto, eu penso que eu penso mesmo, não é, eu estou falando bem algo em particular, que assim como o Sinédrio rejeitou Jesus Cristo, é aquele versículo que Jesus diz, vai vir outro meu nome e vocês o receberão. Da mesma forma que o Sinédrio, a liderança de Israel, que quem rejeitou Jesus não foi os judeus. Não foi os judeus, porque os judeus, os apóstolos eram judeus. Aqueles 5.000 lá que nasceram de novo na pregação de Pedro, em Atos capítulo 8, eram judeus. A boa parte deles. Pois é, então da mesma forma, muitos sacerdotes, da mesma forma que a liderança de Israel
né? E isso, eu estava conversando com um irmão, precioso irmão, esse dia, sobre os anciões, e é interessante como a liderança tem uma responsabilidade muito grande com as coisas de Deus. E assim como a liderança de Israel rejeitou Jesus Cristo, né, os construtores, como está em Salmo 118, também Jesus citou em Marcos, né, os construtores de Israel, assim também, durante esses primeiros 3 anos e meio, é a liderança de Israel que vai abraçar com todo empenho o anticristo, pensando que é o Messias de Israel, como Jesus disse. Vai vir outro em meu nome e vocês vão receber, né? E aí vai cair a ficha depois dos 3 anos e meio, quando a imagem colocada lá no lugar santíssimo, né? Aí é quando começa, na segunda metade da tribulação, a absoluta intolerância religiosa, total, para qualquer tipo. É intolerância total. Ele é Deus. Eu já estou aqui para que outros... Então, resumindo, a besta levanta-se a besta levanta-se no começo da 70ª. É a Confederação Europeia. E só fechando. E o seu império no meio da semana, é o Império Mundial. Está pensando, eu estou fechando esse pensamento na minha mente, porque não é queimar não. Estou fechando. Aí você cortou o que eu ia estar falando, tá vendo? Cabeção. Bom, eu vou lembrar. Não, é tanto que é a liderança de Israel e não todos os judeus, porque, de acordo com você citou muito bem na última quinta-feira, Romanos capítulo 11, 25, se eu não me engano, né, a nação no final da tribulação, como nação, será salva, tem a salvação de Israel. E nem todo israelita é israelita, então tem a promessa da salvação da nação. E aquele que receber a marca da besta, né? Esse não há salvação para ele mais, a Bíblia é clara, entendeu? Então, a liderança vai prostrar, e quando cair a ficha deles, aí sim vai ser tarde demais para eles, né? Então, para a liderança, falando sobre a liderança de Israel nesse sentido de abraçar o anticristo, né? E os judeus... Então, assim como... me permita citar um versículo também de Romanos, o capítulo 10, 9 a 11, eu não sei, né, que mesmo na época de Elias, Deus preservou 7.000 homens que não curvaram seus joelhos diante de Baal. Da mesma forma, tem um remanescente tribulacional judaico que será salvo no final da tribulação. Durante e até o final. No grego fala estar para emergir do abismo, mas no grego na realidade é estar quase para emergir do abismo. Se alguém estiver anotando aí, relação de contrafações. Essa é mais uma das contrafações de Satanás. Contrafação é imitação. É a contrafação satânica da iminência da volta de Cristo. A besta está sempre quase para aparecer. Está sempre quase aparecendo. Esse surgimento está sempre às vésperas. A besta sempre está aí quase para emergir do abismo. Eu tenho até o irmão Clésio, ele fala que Satanás sempre tem um no gatilho. Assim que for oportuno, o quase vira efetivo, né? Emergir do abismo. O mesmo local onde Abaddon é rei, Apocalipse 9:1, onde os demônios são aprisionados, Lucas 8:31, e onde o diabo ficará preso, Apocalipse 20, de 1 a 3. E o grego também é bastante enfático nos versos 8 e 11. 8 e 11. Oi? Os que você cochilou todos aí? Ah, tá. Apocalipse 17, 8, versos 8 e 11. Nosso texto, né? O grego também é bastante enfático aqui, ó. E caminha para a destruição. E no 11, e caminha para a destruição. Parece que eco, está repetindo.
porque o grego está sendo enfático na construção gramatical e na repetição. Ou seja, está sendo acentuada a condenação eterna da besta, pela forma como o grego é construído e também pela repetição da frase. Ou seja, o que o grego está querendo dizer é que a besta está marcada para destruição. Marcada. Esse é o assunto que o Carlos Augusto fica doidão. Predestinado para isso. Há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 1 milhão de anos atrás, já era o plano de Deus. Vai nascer um indivíduo que vai fazer isso, isso, aquilo outro, e depois vai ir para o lago de fogo. Deus o selecionou, Deus o escolheu para isso. Esse é o assunto também de Romanos 9, 10 e 11. Ô, doidão! Acaso você não acha que Deus, sendo o oleiro, ele pode pegar o barro e fazer um jarro para colocar mirra e o outro para colocar virar pinico? Ele é o soberano, ele é o Deus, ele faz o que ele quer. Ele suporta vasos de ira e ele tem vasos de honra. Aí o grande privilégio. A gente podia ser um cegão aí indo para o lago de fogo. E Deus cismou lá desde a fundação do mundo escolher nós aqui, ó. Um de Maine, outro de Montes Claros, outro ali das favelas aí. A outra aqui, o outro doidão aqui. ZEIS, Zona Especial de Integração. Isso é muito... A gente é muito privilegiado, aquele que nasce de novo. Porque Deus se escolhe desde antes da fundação do mundo para herdar a salvação e coisas que a gente nem imagina. Mais ainda. É que nascer na época lá da Esmirna não era fácil, não. A forma como o texto fala aqui da besta é a mesma forma como fala do Judas Iscariotes lá, que ele estava marcado para aquilo, que ele era destinado para aquilo, que ele era o filho da perdição. Tem até um outro texto também em 1 Pedro 2, 8, que fala aqui da geração de Jesus Cristo, aqueles líderes que rejeitaram a Jesus Cristo, os falsos mestres que se infiltram na igreja e ensinam os ensinos de demônio. 1 Pedro 2,8 fala o seguinte, ó, pedra de tropeço, né? São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Isso é a doutrina da preterição. Não tem a doutrina da eleição? Preterição. Não. A predestinação se divide em eleição e preterição. Tem aqueles que são predestinados a serem eleitos, os nascidos de novo, e aqueles que são predestinados a serem preteridos. Judas foi um preterido. O anticristo será um preterido. Os falsos mestres que se infiltram na igreja para ensinar doutrinas de demônios não são seres, são pessoas preteridas por Deus, escolhidas para serem pinico. E a geração de Jesus Cristo que se recusou a acreditar nele eram preteridos, eles foram postos para isso. É isso que o grego quer dizer aqui no anticristo. Ele caminha para a destruição, ele está marcado para a destruição, ele é predestinado para a destruição, ele foi escolhido para a destruição. É um homem que Deus escolheu na história para fazer tudo o que ele vai fazer porque ele quer. É livre-arbítrio dele, mas ao mesmo tempo também é algo que Deus permite e Deus determina. Por exemplo, em Daniel 9, 27 fala: até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Está falando desse indivíduo aí, o anticristo. Em Daniel 7, 26, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Em Daniel 11, 36b, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Em Daniel 11, 45b, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Ou seja, o grego é bastante enfático quanto ao destino desse sistema e desse indivíduo. Destruição.
Evidentemente que é. Mas é algo que Deus permite, escolhe e determina para que a sua palavra sobre a qual ele vela se cumpra. É difícil conciliar como isso pode ser a escolha totalmente livre desse indivíduo, mas ao mesmo tempo é exatamente o que Deus quer e o que Deus precisa que seja feito. Judas, ele era ganancioso e cismou de não acreditar. Ele viu muita coisa. Ele viu o defunto ressuscitar, ele viu Jesus andar em cima da água, ele viu pão multiplicar, ele viu tudo. Esse é o exemplo do coração Duríssimo. Ele roubava na bolsa, sabendo que Jesus poderia estar sabendo. Ele escolheu esse caminho dele, mas ao mesmo tempo ele foi determinado e posto para isso. Ele era o filho da perdição, marcado para isso. Ou seja, apesar de ser totalmente responsabilidade dele, ainda assim era a vontade de Deus. Agora, é o caso desse indivíduo. Verso 8. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. 2 vezes nós somos informados que um mundo iludido, literalmente, né, o Mr. M aí, espiritual, que um mundo iludido e culpado se admirará com a aparição da besta. Isso já foi dito lá no 13:3, lembra lá? 13:3. E toda a terra se maravilhou. Aí a Elaine tribulacional. Se maravilhar. É a minha. Vai na Praça 7 daqui 2 semanas e assiste a mímica que vocês vão entender. Vai ser daqui 2 semanas, né? Na sábado que vem agora não tem não. No outro. Entendi. Em Neves? No presídio não, né? Tá. Somente aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida somente aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida é que contemplam com admiração e maravilha a obra-prima de Satanás. É porque esse povo é muito bobão. É predisposto. Voltando à nossa dilatação hermenêutica do verso 9. As 7 cabeças são montes e são reis. A besta tem 7 cabeças. As 7 cabeças são reis. As 7 cabeças são reinos. É interessante porque o texto aqui, ele fala o seguinte. Lembra quando eu mandei grifar e sugeri, né? Mandei. 5 já caíram. Verso 10. Egito, Assíria, Babilônia, Média-Pérsia e Grécia. Um existe. Existia na época de João, Roma. O outro ainda não chegou. É o 7º império. É a confederação tribulacional. E quando chegar tem de durar pouco. 3 anos e meio. A primeira metade da tribulação. E a besta que era e não é, está falando do indivíduo e do império, também é ele, porque procede do 7. Lembra? Ele é do povo que há de vir. Ele é, lembra lá no capítulo 13, ele tem pé de urso, boca de leão, semelhante a leopardo. Apocalipse 13:2. E caminha para a destruição. Ou seja, é aquilo que eu acabei de explicar. A 8ª cabeça, a 8º reino, o 8º rei, é o Império Mundial absolutista divinizado. Os 10 chifres que viste, verso 12, são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Isso só vai acontecer na primeira metade da tribulação.
o sétimo, ó, o 10, comparando o 10 com o 12. 5 caíram, um existe na época de João Roma e o outro ainda não chegou. O outro ainda não chegou. O outro que ainda não tinha chegado na época de João e nem chegou ainda na nossa época é a Confederação Europeia. A priori ou a posteriori. Mas eu quero comparar o 10 com o 12. O outro ainda não chegou. O outro que ainda não chegou é o sétimo reino, ou o sétimo rei, ou o sétimo monte. Verso 12. Os 10 chifres são 10 seis, os quais ainda não receberam reino. O outro ainda não chegou. Vamos marcar com a mesma cor, ó, no 10. O outro ainda não chegou, no 12. Ainda não receberam reino. Mas recebem autoridade como reis com a besta. Os 10 reis recebem autoridade com a besta no início da semana. A sétima cabeça, que ainda não chegou, se inicia no início da semana. E quando receber, vai durar 1 hora. Ou durar 1 hora, durar pouco tempo. Vai ser pífio, vai ser parco, vai ser frívolo, vai ser exíguo. Ou, como diz lá no outro verso 10, tem que durar pouco tempo. Durar pouco tempo ou 1 hora é a mesma coisa. Aí é que vem a questão. Verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Esse blá blá blá, esse disse-me-disse, esse vulco-vulco, essa mexilança, isso tudo são sinônimos. Essa manobra política, essa manobra religiosa, esse mexe para cá, mexe para lá, confederação aqui, guerra colar, perseguição, não tem perseguição, tem tolerância, não tem tolerância, o rei recebe autoridade, ele dá autoridade para a besta manda, a besta acha que é Deus, a besta tem certeza, eu penso que acha que pensa, destrói a mulher, queima a mulher, toma o que é da mulher. Essa manobra, esse blá blá blá, essa mexeção toda é uma coisa só: combater Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Satanás por meio de tanta manobra. Ele se ergue sobre a areia do mar, ele escolhe um, ele dá poder para ele. Lembra lá do assunto de Apocalipse 12? Quando Satanás toma aquele chocolate do Miguel, que ele cai aqui na terra, cheio de raivinha timocêntrica, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele parte para cima de uma humanidade com um único objetivo: perseguir a mulher e destruir o remanescente. O que Mateus 24, que é assunto da tribulação. Mateus 24 foi escrito para o remanescente tribulacional ler. A gente pode se aproveitar, mas os destinatários talvez ainda nem tenham nascido. 24:9. Está falando para o judeu lá dentro da tribulação. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Satanás está tendo essa trabalheira toda, essa movimentação política, essa movimentação religiosa, essa movimentação, essas manobras econômicas, essa coisa toda, com um único objetivo: matar crente, destruir Israel, calar a voz da verdade, extinguir o remanescente, fazer a amendoeira murchar, para fazer referência àquilo que o pastor hoje falou. Jeremias, o que você está vendo isso? Ó Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Você viu bem. Porque a amendoeira, no entendimento judaico, é símbolo da fidelidade. Falei, está falado. Se fosse há 100 anos atrás,
é o filho de bigode do coroné. Ele não assinava duplicata, ele não assinava cheque, ele não passava cartão. Ele já ouviu essa história? Ele arrancava o fio do bigode e entregava para o credor. Lembra? Vocês conhecem essas histórias? Isso é história de mineiro. Será que eu sou o único velho aqui, gente? A idoneidade dos nossos bisavós, dos nossos avós, a idoneidade, Cliff. Falei, eu não sou moleque, não. Eu falei, tá falado. Comprar aqui 1000 cabeças de boi na sua mão. Coroné Gumercino. O que o senhor vai me dar de garantia? O cara fazia assim, ó. Arrancava um fio do bigode, entregava pro cara. Daqui um mês eu volto com 200 conto de réis e recupero meu fio de bigode. Era desse jeito. Ou seja, fidelidade. É. Mas a palavra. Eu já ouviu falar disso, pastor Geraldo? Da questão do fio do bigode? Já deve ter ouvido. Você tem parente antigo também. Era a garantia de que o cara ia cumprir a palavra dele. Viu bem, Jeremias, porque o fio do bigode, a amendoeira, a vara da amendoeira, que é símbolo da fidelidade, fala do que eu tô querendo. Agora é hora de rir, né? Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E Satanás quer fazer de Deus um mentiroso. Ele quer fazer com que Deus não cumpra a sua palavra. E se Deus tem uma palavra empenhada com a nação de Israel, que vai se cumprir no remanescente, se ele destruir esse remanescente, não tem sobre quem Deus cumprir a sua palavra, e Deus tem que descer do trono, porque ele não velou sobre a sua palavra para o cumprir. Então, essa manobra política, religiosa, financeira, econômica, blá, 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 toda é para pelejar contra o Cordeiro. Combater Jesus Cristo. Verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro. E isso vai ser final mesmo lá no 19, quando a gente vai chegar. Bora lá. 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Esse é o objetivo de Satanás. Queimar o filme de Deus. Crentocidar. Combater Jesus Cristo. É Satanás se esforçando ao máximo para impedir o cumprimento profético das promessas feitas por Deus a Israel. E as nações, porque tem promessas penduradas com as nações também. Vocês vão ir, vocês vão adorar de ano em ano, o meu rei, o seu príncipe, coisa e tal. Mas com ele vão vencer os eleitos, os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Quem são esses? É nós. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu não vou, eu teria dito. Mas quando eu for, eu vou lá preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:3. Judas 14b diz que ele viu o Senhor vindo com as suas santas miríades. É nós, de novo. Em Apocalipse 19, 7, 8 e 14 fala da noiva, a igreja vestida, ataviada, a esposa do Cordeiro, vindo com ele, lá, ó, Apocalipse 19, 14. 19, 7 e 8 fala da boda, agora só tem 5, 4, 3, 2 minutos. 14, e seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, o casamento daquele terceiro, etc., da manchinha, a Elaine da égua baia, e por aí vai. Ou seja, os que se acham com ele. Quem são os chamados? Romanos 1, prepara a caneta aí, 3 minutos. Os chamados, Romanos 1, 6 e 7. Romanos 8, 28. 1 Coríntios 1 e 2. 1, 2. Quem é? A igreja. Os eleitos, Efésios 1:4, 1 Pedro 2:9, quem é? A igreja. Os fiéis, Colossenses 1:2, 1 Pedro 5:12, Apocalipse 2:10, quem são? A igreja. E 1 Tessalonicenses 4:17, nosso texto teimoso, fica, tá vendo, enrolando no começo, depois tem que correr no fim. 1 Tessalonicenses 4:17 diz o seguinte, ó,
Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que já tinham sido mortos, mas ressuscitaram, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre, 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 sempre com o Senhor. Para o encontro. A palavra vocês devem conhecer, isso é muito famoso, mas vamos falar assim mesmo. A palavra traduzida por encontro, aqui no grego, em 1 Tessalonicenses 4,17, é a mesma palavra que está lá em Atos 28,15. Paulo estava chegando na cidade de Roma pela primeira vez. Já tinha escrito uma carta para eles. Mas estava chegando lá prisioneiro de César. Os crentes de Roma saíram, se encontraram com Paulo lá fora dos muros da cidade, na estrada que chegava até Roma, e entraram de novo na cidade acompanhado por Paulo. Essa palavra encontro em 1 Tessalonicenses 4,17 é a mesma palavra encontro de Atos 28,15. Os crentes saem de Roma, encontram com Paulo e voltam para Roma. Jesus sai do Tríton orando, se encontra com a igreja nas nuvens e volta para o Tríton orando com a igreja. É nós, os que estão com ele, para sempre. E a besta, dentro daquela intolerância religiosa da segunda metade da tribulação, vai consumir a mulher. Vai permitir que os seus seios consumam, destruam, devastem, comam as carnes. Comer carne na Bíblia significa se apropriar. Lembra Jesus falando lá em João 6? Se comer da minha carne, ou seja, vocês têm que se apropriar de mim. Você tem que se apropriar do que eu estou falando. O hambúrguer de hoje é o Isaac de amanhã. Eu já falei sobre isso. Lembra? Comer é se apropriar, se torna você. Eles vão despojar as riquezas do sistema babilônico. E isso é conveniente por causa de quê? Eu lembro de ter anotado isso em algum lugar. Mas qual o motivo, para fechar, pelo qual a besta resolve, a besta e seus seis resolvem destruir a prostituta? Primeiro, o desejo de livrarem-se da sua influência sedutora e empobrecedora. Porque esse sistema aí chupa as riquezas tudo. Você só vê ela drenando riqueza. Ela embebeda, depois rouba. É o Boa Noite Cinderela Babilônia. E segundo, a incompatibilidade da adoração universal centralizada na besta, achando-se Deus, com a multiplicidade idolátrica promovida pela mulher. Um dos grandes motivos da destruição, devastação, consumição, odiação e etc. da mulher pela besta dos 10 reis é a incompatibilidade da adoração universal centralizada na besta com a multiplicidade idolátrica promovida pela mulher. Sim, exatamente, mais uma contrafação. A besta se volta contra e desmonta a prostituta do seu assento, de dominado a dominador. E os reis do Império Confederado despem a prostituta dos seus ornamentos portentosos, da sua riqueza, comem a sua carne, e dela se apossam, de espoliados a espoliadores. Olha, passou só 3 minutos, depois do 5. Podemos orar? Pai amado, Pai querido, nós alegremente e esfuziantemente te bendizemos pela tua palavra.